certo? Então, no dia 19, nós teremos a palestra do pastor, o jantar com vocês e a inauguração da congregação de Nova Jerusalém, ali em Touros. O outro dia importante é o dia 20, que nós teremos o batismo geral do campo de Touros, tá certo? Então, 19 e 20, e aqui os pastores que aqui estão, não reservem nenhum evento, seja cruzada, seja culto, seja aniversário, casamento, todos nós devemos estar ali apoiando o nosso pastor, tá certo, irmão? A nossa próxima reunião de obreiros vai ser no dia 5 de julho, então anotem aí também na agenda, 5 de julho, tá certo? O local nós não temos ainda, né? O local, depois os pastores aqui podem sugerir um local que comporte os irmãos, tá certo? Porque apresentado, tá? Muito bem. Então, dia 5 de julho nós vamos definir o local. Os irmãos podem até sugerir agora, né? Quem tiver um local lá em... Hã? Mas como a gente vai estar no dia 19, né? Aí eu já estou pensando no outro local, não é? Lá em Rio do Fogo cabe? Cabe? Cabe em Rio do Fogo? Hein? Sim. Então, irmão, pastor Reginaldo, de livre e espontânea vontade, vai realizar a nossa próxima reunião lá em Rio do Fogo, viu, irmãos? Rio do Fogo, anota aí, dia 5 de julho, estaremos em Rio do Fogo, se Deus assim nos permitir, tá certo? Muito bem, nós implantamos, mês passado, o culto de integração de jovens do campo. Primeiro culto foi uma bênção, graças a Deus, a igreja de Touros estava lotada, não cabia de jovens, foi uma bênção muito grande ali, né? Tivemos ali a pregação maravilhosa e foi uma bênção aquele culto, os jovens saíram muito satisfeitos. Precisamos cuidar da juventude, né? E aí o culto de integração de jovens vai ser sempre uma vez por mês, os irmãos já ficam preparando os jovens, inclusive os pastores. Nós queremos agradecer que as caravanas foram muito, muito boas, que foram ali para o primeiro culto de integração de jovens. Queremos comunicar aos pastores que aqui estão, eles já estão sabendo, mas também aos obreiros, né, que nós retomamos a campanha dos 12 cestos cheios. É uma campanha que o pastor Martim lançou lá em Natal, para que a gente possa ajudar na construção do refeitório e também da reforma dos alojamentos dos obreiros que existe ali no Templo Central, tá certo? Os obreiros do interior, quando vão para Natal, se acomodam ali, mal acomodados muitas vezes, né? O refeitório também não tem uma condição boa, então o pastor resolveu fazer uma reforma ali e dar uma boa condição de hospedagem para os irmãos e alimentação também. E nós estamos participando. Essa campanha vai até dezembro desse ano, tá certo? E foi definido os valores com as igrejas filiais maiores, mesmo que sejam de distritos, e também as igrejas menores, né? Esses valores, o pastor Emanuel de Souza, maninho, fica de pé, ele é o responsável, os pastores já estão sabendo, né? Para receber os valores até dia 30 de junho, que foi acertado, nós começarmos no dia 1º de junho, dia 30 de junho ele está com os valores na mão para fazer a entrega. Muito obrigado. Ali no templo sede, tá certo? Muito bem. No mês de agosto também, dia 8, 9 e 10, as irmãs principalmente aqui, né, e os seus maridos também ficam sabendo, nós teremos o congresso geral do departamento feminino da Assembleia de Deus no município de Touros. Então será ali na sede o primeiro congresso, né, dia 8, 9 e 10 de agosto. Por que isso? Para que os irmãos, os pastores também, não marquem nenhum evento nesse sentido para as irmãs, né, para que todas possam participar
deste grande congresso do departamento feminino, não é? Então, nós pedimos a cooperação e a anotação, as irmãs anotem aí, para não haver dúvida, né? Sempre, por mais que a gente avise, sempre tem aquele irmão ou irmã um pouco mais distraído que não anota, e quando chega na hora, não estava sabendo, não é? Mas a gente sempre tem que estar bem informado, por isso que a gente faz a reunião mensal, para que todos estejam bem informados, né? Às vezes acontece de alguma igreja não ter informação, não é porque não foi dada, a informação foi dada, mas às vezes o pastor faltou à reunião, mandou o substituto, às vezes o substituto não está acostumado com o ritmo das reuniões e ele passa despercebido, né? E o pastor pergunta quando ele volta: como foi a reunião? Foi boa, né? Ele diz: foi boa, pronto, encerra o assunto, foi muito boa, e não passa nada da agenda, né? E o pastor fica lá desinformado. Então os irmãos já ficam sabendo, dia 8, 9 e 10 de agosto, tá certo? 8, 9 e 10 de agosto é o nosso congresso geral do Departamento Feminino da Assembleia de Deus, tá certo? Bom, ainda para os obreiros, de uma forma geral, nós queremos alertar. Eu mesmo já em Touros, alguém chegou para mim, né, e disse: pastor, nós vamos indicar algum obreiro esse ano, a diácono, a presbítero, evangelista, né? Quando eu saí de Natal, de Riachuelo, o pastor Martim me disse: não indique ninguém, ser prudentes como as pombas, né? Simples como as serpentes e prudentes como as pombas. Então nós temos que ser prudentes, principalmente com a obra de Deus. A obra de Deus, o pastor Santana, de saudosa memória, ensinava: irmãos, na obra de Deus não tem pressa, não tem pressa. A gente tem que ter calma para tomar uma decisão, porque quando você se apressa, pode dar problema. E uma das táticas que o diabo usa mais é a pressa. O ditado popular diz: a pressa é inimiga da perfeição. Quem é perfeito? Absolutamente perfeito. Quem é? Deus. Então, quando você se apressa, você se torna inimigo de Deus. Por isso que a gente tem que ser prudente. Não, eu tenho que esperar a resposta de Deus. Se Deus mandar, eu faço. Se não mandar, eu não faço. Não é? E só saio daqui quando eu tiver a resposta dele. É assim ou não é? Tem que ser assim. Então, os irmãos não estranhem porque a gente não indicou o presbítero nem evangelista, foi por causa de ordem. A ordem foi essa: não indique ninguém. PT, saudações. Não é? Quando meu pastor disse para mim: olha, azul é azul, acabou-se, morreu. Pode aparecer quem for, mas para mim ele disse que é azul, é azul. O que eu quero dizer com isso? Quando ele dá uma palavra, a palavra dele está valendo para mim, acabou-se. Não tem que discutir, não tem que exasperar, nada. Falou, está falado, acabou-se. O que é que eu tenho que fazer? Cumprir, simplesmente assim. Há um ditado popular que diz: ordem não se discute. Você recebe uma ordem, cumpre a ordem, acabou-se. Por quê? Porque você é submisso, está debaixo de autoridade. Então não tem que discutir se é certo, se é errado, se foi fora de tempo, fora no prazo, se é pouco, se é muito, nada disso. Quando a gente recebe a ordem do nosso pastor: meu irmão, faça isso para mim, você faz, faço. Se não puder fazer, diga logo: pastor, eu não vou poder atender. Pronto, não tem problema nenhum. Viver não é difícil, desde que a gente saiba viver. Mas tem gente que fica com mais, com um puxa-encoia, vai para frente, vai para trás, e a coisa não anda. Deus não se agrada disso. É sim ou não, é o que a Bíblia diz: seja o teu falar sim e não. Simples assim. Você pode sim, acabou, está resolvido. A mulher vai comprar uma geladeira com o marido: meu filho, a geladeira está enferrujada, a porta está caindo, escorada no tijolo. A gente precisa comprar uma geladeira nova, não é verdade?
Aí o marido disse: é mesmo, minha filha, vamos comprar, bora. Aí vai para a feira, vai para o mercado. Chega lá, a mulher olha para a geladeira, o marido também. Aí ela disse: eu me agradei dessa. Aí o marido se lembra: meu bolso não dá para alcançar essa. Ele não diz nada, mas ele diz: não vai dar. Aí ela disse: vamos comprar essa? Ele disse: não, de jeito nenhum. Por quê? Porque não dá. Comprou a geladeira, sim ou não? Não, né? Por quê? Porque o dinheiro não dá. Vai para outro canto, outra geladeira, mais barato, sei o que e tal. Não dá. Não, mas eu não gostei da cor. A mulher diz: não compra. Por quê? Porque um puxou o não, o outro disse o sim. E assim não se bate. Mas chega uma hora que os dois: e essa? Dá. Aí compra a geladeira. Por quê? Porque os dois concordaram, né? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não está de acordo, você toma o seu caminho, eu tomo o meu. Não há problema nenhum. A gente continua sendo irmão, né? Nós somos irmãos. Podemos até discordar um dos outros, mas não podemos viver brigados dentro da igreja. Porque você levou um não meu, vai ficar brigado comigo? Não, peraí. Ele tem o direito de dar um não e eu tenho o direito de aceitar ou não. Pronto, é simples assim. Não há dificuldade da gente viver harmoniosamente dentro da igreja. Somos irmãos. Mas tem gente que se ofende, não sabe levar um não do pastor. O pastor diz não, pronto, ele fica com raiva do pastor e começa a falar pelos corredores, começa a jogar os irmãos contra os outros, a igreja contra o pastor e tal, porque o pastor não aceitou o que eu disse. Isso não existe. Uma pessoa madura, equilibrada, ela está pronta para levar o não ou o sim. Viu? Então é importante a gente ter essa compreensão. Os obreiros, para serem indicados a ser consagrado ao ministério, todos os obreiros, todos que vierem a ser diáconos, presbíteros, evangelistas ou pastores, obrigatoriamente têm que comprovar serem dizimistas. Estou avisando isso porque vai chegar um momento de consagração e alguém vai perguntar: e eu não vou por quê? Né? Simples assim, porque não é dizimista. Mas eu sou batizado com o Espírito Santo, está bem. Eu sou membro da igreja há muitos anos, mas não sou dizimista. Que o povo, que as pessoas nos considerem como dispenseiros fiéis. Se você não é fiel no dízimo, você não será em mais nada. É a Bíblia que diz que as pessoas nos considerem como dispenseiro dos mistérios de Deus. E o que é que se espera do dispenseiro? Que ele seja fiel à esposa, fiel ao patrão, fiel ao pastor da igreja, submisso a ele, certo? Fiel nos dízimos, nas ofertas. Veja que não é fácil, né? Deus exige de nós essas coisas. Nós temos que obedecer o que a palavra diz, é o que a Bíblia diz, não é? Um obreiro fiel, tá certo? Então estou dizendo isso porque a exigência da nossa igreja agora, antigamente era 6 meses. Tinha irmão que apresentava 6 meses. Tinha outros que era dizimista, mas não pedia o recibo. Então vocês, como dizimistas, podem pedir o recibo, como obreiros, principalmente. Quem é da nave da igreja e disser: eu não quero o recibo, não tem problema. Você não vai deixar de receber o dízimo dele. Mas ele é uma opção dele. Eu não quero receber. Então, é uma decisão dele, você respeita a decisão dele. Tá certo? Mas quem é obreiro, para ser indicado, né, a carreira ministerial, tem que apresentar o comprovante disso. E agora, a nossa tesouraria não aceita mais declaração. O obreiro dava o dízimo, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? 6 meses, 7 meses, e o pastor sabia que ele era dizimista, dava uma declaração, mas agora não estão mais aceitando isso.
lá no templo sede de Natal. Ele não aceita mais. Pastor Martim determinou que não desse mais declaração, tá certo? Estou alertando os irmãos nesse sentido, né? Quando tiver algum obreiro que substituir o outro, nosso pastor tem orientado: não fale mal do seu antecessor. Não é ético. Às vezes você chega na igreja